Olá pessoal, vamos fazer então aqui a resolução da prova 2018 da segunda fase da Unesp. As 4 primeiras questões que falam da temática de história. Então, aqui a prova, né, a sua abertura com as instruções e aqui já tínhamos a primeira questão, uma questão que falava de Idade Média. Empunhando o durendal a cortante, o rei tirou-a da bainha, enxugou a lâmina e depois cingiu seu sobrinho Rolando. E então o Papa a benzeu. O rei disse-lhe docemente rindo: cinjo-te com ela, desejando que Deus te dê coragem, ousadia, força, vigor e grande bravura, e grande vitória sobre os infiéis. E Rolando disse, coração em júbilo: Deus mo conceda pelo seu digno comando. Bom, então é um texto, né, um fragmento de uma canção de Rolando, é uma temática medieval. E o item A dizia o seguinte: qual a cerimônia medieval descrita no texto? Pessoal, a cerimônia em si é a sagração de um cavaleiro. O rei, com a espada, cinge seu sobrinho Rolando, atribuindo a ele a postura de cavaleiro. Então você podia colocar que era sagração de cavaleiro, ou podia também falar que era uma cerimônia de vassalagem, né? Porque isso inclusive vai ser retomado no item B, né? O Rolando se coloca como cavaleiro do rei, ou seja, como vassalo do rei nessa relação. E identifique 2 versos do texto que contêm elementos religiosos. Então vamos lá. Bom, primeiro fala que o Papa benzeu a espada, né? Diz, deu-lhe de coragem, força e ousadia, ou seja, a ideia de que é um ritual feito por elementos do clero, né, mediado aí pela igreja, e grande vitória sobre os infiéis, ou seja, a ideia do cavaleiro como alguém que combate outras religiões. Então aqui a gente pode até inserir no contexto das cruzadas, porque afinal nós estamos falando de um evento do século XII. Então você tinha tanto a menção ao ato de sagração como um ato religioso, como também a um dos objetivos dos cavaleiros, que era combater os infiéis, combater os muçulmanos nas cruzadas. B. Qual é a relação entre o rei e Rolando? Pessoal, aqui não faz sentido dizer que um é tio, outro é sobrinho, né? Porque aqui ele menciona, né, que é o sobrinho Rolando. Não, aqui é a relação de vassalo, né? De se colocar como cavaleiro de alguém, né? No caso do rei, que era o tio. Por quê? Porque a nobreza tinha essa questão das relações, obviamente, entre indivíduos de proximidade pessoal, ou seja, a nobreza era toda meio aparentada, e você tinha, obviamente, as relações dentro das ordens de cavalaria. Então, as relações familiares e as relações entre os nobres acabavam se misturando. O que essa relação representa no contexto do feudalismo. Por isso que não é para falar da relação entre tio e sobrinho, mas sim de suzerano e vassalo, né? O vassalo era um cavaleiro, era um nobre que se colocava como homem de outro nobre, ou seja, ele se colocava a serviço de outro no sentido militar, ou seja, ele devia obrigações militares ao seu suzerano, normalmente em troca de uma propriedade de terras. Então, era isso que a relação de suzerania e vassalagem representava no feudalismo. Bom, a segunda questão dessa prova tinha essa tabela, era uma questão sobre economia no Brasil do século XIX. E aí, vamos lá, quando tem tabela, imagem, você primeiro lê os itens e volta à tabela, né? Qual era o produto que no período de 1841 a 50 representava maior percentual? Bom, é só vir aqui na tabela e olhar, o maior percentual estava aqui, 41,4%, café. Então, a primeira parte da resposta era só isso. Esboce no plano cartesiano inserido no campo de resolução e resposta um gráfico que demonstra o comportamento da exportação dessa mercadoria durante todo o período compreendido pela tabela. Pessoal, aqui tinha um gráfico para você montar, e aí vamos olhar o seguinte, né? Bom, começa lá em 18%,
passa 43, então você tinha que fazer uma linha ascendente. Depois cai um pouquinho para 41, então era uma linha muito grande de ascensão, uma pequena queda, depois uma retomada que ultrapassa esse primeiro ponto, depois uma outra queda e uma ascensão. Então, quer dizer, você tinha que fazer um desenho em um zigue-zague, mas ascendendo. Então era isso. Isso que é uma questão muito simples, né, de desenhar um gráfico. B. Qual foi a mercadoria que sofreu maior oscilação percentual sobre o valor no conjunto das exportações brasileiras na passagem de 1851,60 a 61,70? Então vamos lá. Qual que apresentou a maior oscilação? Tanto faz para mais ou para menos. Repara que o primeiro produto aqui, que é a cana-de-açúcar, ela caiu de 21 para 12. Só que o algodão subiu de 6 para 18%, ou seja, o algodão triplicou. Então, aqui era para falar no item B do algodão, né? As exportações de algodão aumentaram significativamente. E qual é o principal motivo dessa oscilação? Pessoal, entre a década de 60 e a década de 70, nós tivemos a Guerra Civil nos Estados Unidos, que prejudicou demais o comércio internacional de algodão, porque a região sul dos Estados Unidos era o maior exportador mundial de algodão, e isso fez com que as indústrias europeias tivessem que recorrer a outras fontes de fornecimento de algodão. Isso fez com que a cultura de algodão tivesse um crescimento muito grande no Brasil, especialmente no Nordeste brasileiro. Então, era a relação entre a Guerra Civil Americana e o aumento das exportações de algodão do Brasil. A questão 3 traz o trecho de um manifesto de 1909. Tendo a literatura até aqui enaltecido a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto mortal, a bofetada e o soco. Nós declaramos que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma beleza nova, a beleza da velocidade. Não há mais beleza senão na luta. Nada de obra-prima sem um caráter agressivo. A poesia deve ser um assalto violento contra as forças desconhecidas. Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo. Nós cantaremos as grandes multidões movimentadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela revolta, as marés multicoloridas e polifônicas das revoluções nas capitais modernas, a vibração noturna dos arsenais e dos estaleiros sob suas violentas luas elétricas, o voo deslizante dos aeroplanos, cuja hélice tem os estalos da bandeira e os aplausos da multidão entusiasta. Então aqui é um texto que fala de vanguardas europeias, né? E a relação entre o modernismo, mas aqui é só um manifesto de 1909. Item A. Que movimento esse manifesto iniciou? Bom, isso aqui é um manifesto futurista, tá? Então, iniciou o movimento futurista europeu. Cite uma frase do texto que demonstra a associação proposta entre arte e tecnologia. Bom, aqui ele fala, né, da beleza da velocidade, poderia ser mencionado, tá? Podia falar da glorificação da guerra, ou seja, das máquinas, né? Essa ideia de falar, né, do voo deslizante dos aeroplanos, ou seja, de você fazer poesia, fazer uma exaltação da máquina, né, da modernidade. B. Relacione esse manifesto ao movimento político que a Europa atravessava na ocasião. Bom, na ocasião, em 1909, nós estávamos vivendo os anos anteriores à Primeira Guerra Mundial. Então a gente pode falar que haviam tensões na Europa por conta dos movimentos nacionalistas que são mencionados no texto. Nós podemos falar também da crise por conta das disputas imperialistas, elementos que depois desencadearam a guerra. A própria ideia da corrida armamentista, né, dos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial podia ser mencionada. Relacione o manifesto e o momento econômico porque a Europa passava. Bom, era isso, né? A crise envolvendo essas disputas imperialistas. Uma outra coisa legal do manifesto futurista é você pensar que ele tem bastante relação com o que vai ser posteriormente o fascismo, né? Essa exaltação da máquina, da guerra, do nacionalismo, né?
principalmente isso de falar das multidões, né, movimentadas pela revolta, essa ideia disruptiva que tem aqui no Manifesto Futurista, não por acaso depois foi retomada por movimentos como o fascismo na própria Itália, né? O futurismo é um movimento surgido na Itália. Grande parte dos envolvidos nesse movimento acabou depois aderindo ao movimento fascista, que era uma forma de levar o progresso, né, a modernidade, esse tipo de coisa, por meio da guerra. E aí, o quarto exercício falava da Transamazônica. A Transamazônica inscrevia-se também nesse amálgama geopolítica-segurança nacional. No caso da Amazônia, o projeto corrente nacionalista de direita do Exército era o de povoar, mas as contingências do tempo e do capital não seguiam mais as fórmulas pombalinas. Assim, na impossibilidade de povoar com gente, seria necessária a migração de toda a população brasileira para chegar-se a taxas de densidade razoável no vasto território amazônico. Optou pelo povoamento com interesses. A Zona Franca de Manaus configura-se como uma mobilidade de povoamento por meio de interesses constituídos. A própria Transamazônica era uma estratégia mista de povoamento populacional e de interesses. Tá. Em que período da história brasileira foi proposto e iniciado o processo de construção da rodovia Transamazônica? Bom, pessoal, aqui ele fala de governo de direita e do exército, né? Período da ditadura militar. Então, Transamazônica é uma das grandes obras de desenvolvimento do Brasil, dentro daquela proposta de Brasil grande, né, de desenvolvimentismo dos militares, esse tipo de coisa. Qual a semelhança o texto estabelece entre o projeto de construção da Transamazônica e a construção da Zona Franca de Manaus? Bom, a Zona Franca de Manaus é uma área destinada à industrialização em Manaus, né? Você criou condições especiais para que empresas se instalassem em Manaus, né? Que condições eram essas? As empresas que se instalavam em Manaus, embora fossem multinacionais e trouxessem grande parte dos componentes para só serem montados aqui no Brasil, tinham algumas vantagens. Elas não pagavam pela importação de equipamentos, de matérias-primas, né, de insumos, e os produtos, embora só viessem ser montados em Manaus, eles eram considerados produtos nacionais, ou seja, era mais negócio, por exemplo, para as motocicletas, né? A Honda se instala em Manaus porque era mais negócio para ela montar uma moto em Manaus e depois mandar para o resto do Brasil do que trazer importada de outro lugar, porque pagaria uma taxa de importação altíssima. E por que a Zona Franca tem que ser em Manaus? Que era um jeito de você forçar uma industrialização da região, atrair mão de obra para a capital do Amazonas e dessa forma povoar a região. Tá? Manaus, nos anos 70 e 80, é principalmente indústria de motocicleta e de produtos eletrônicos. Televisores, aparelhos de som, era quase tudo montado em Manaus. E qual é a relação, né, com a Transamazônica? É essa ideia, né, de povoamento, mas de interesse. Por quê? Porque as margens da Transamazônica, a ideia era desenvolver projetos agrícolas, ou seja, é um povoamento articulado com interesses econômicos. No caso industrial da Zona Franca e na zona da rodovia Transamazônica seria um empreendimento agrícola, né? Expansão da fronteira agrícola brasileira, esse tipo de coisa, que no fim vai resultar em desmatamento e pouquíssimos ganhos agrícolas, né? Porque a infraestrutura sempre foi precária, sem contar problemas de solo, né? Problemas de adaptação de alguns gêneros agrícolas. B. Qual foi a justificativa dada pelo governo federal para a abertura da estrada? Bom, a justificativa era a ideia da integração nacional, o desenvolvimento da região norte do Brasil, porque a Transamazônica começa lá na Paraíba e vai até a região amazônica, né? Então ela cruza, né, boa parte do interior do Brasil. Aqui se refere à afirmação de que a Transamazônica inscrevia-se também nesse amálgama geopolítica segurança nacional. Bom, tinha a ver com a ocupação de uma região estratégica, né, quer dizer, a região amazônica, que tem muitos recursos, né, até hoje tem todo esse discurso da forma como vai se explorar a região amazônica, e de segurança nacional, por quê? Porque grande parte
dos movimentos de luta armada do Brasil contra o regime militar tinha a ideia da guerrilha rural, né? Isso principalmente por conta da guerrilha do Araguaia. Então, você tinha ali a ocupação dessa região vista como uma estratégia econômica, mas também vista como uma forma de manter o controle da região, uma militarização grande da região também, como forma de evitar movimentos por reforma agrária, movimentos contra o regime militar, ou seja, uma forma ali de você estabelecer uma presença do Estado no interior do Brasil, principalmente na região norte, que era bastante despovoada. Tá? Então, essa aqui foi a quarta e última questão do vestibular 2018. Tá? Os outros vestibulares estão aqui no lado, na descrição e no link.